eu senti uma necessidade assim insuportável de fazer coisas artísticas. E aí que eu fui me descobrindo artista e entendendo cada vez mais que era o meu papel mesmo no mundo, sabe? Sempre tive esse desejo de pintar, de desenhar, mas assim, era uma coisa assim que você não sabe nem de onde vem esse desejo, né? Estava dando uma pesquisada sobre você, Lúcia, né? Porque eu já conhecia seu trabalho quando eu fui visitar a Supernova. A tela assim que eu me apaixonei foi exatamente a sua, e muito engraçado. Eu nem imaginei, eu não sabia, né, da sua história. Mas o que eu pesquisei sobre você e eu adorei saber é que você também é mineira. Eu não sabia. E você é mineira, eu também não sabia. Eu sou de... Minha conterrânea. É que eu saí de lá recém-nascida, mas aí fixei residência em São Paulo. Ah, sim. Eu, no caso, vim para o Rio de Janeiro, né? Mas continuo me sentindo super mineira. Inclusive, quando eu volto a Minas, eu pego logo o sotaque, imediatamente. Mas é um lugar maravilhoso, né? E você acha, por acaso, que o seu trabalho, a sua origem, talvez, tenha influenciado alguma coisa no seu trabalho? Eu vejo isso no meu. Eu sinto isso no meu, entendeu? Então, você sabe que quando eu, assim, sempre tive esse desejo de pintar, de desenhar, mas, assim, era uma coisa, assim, que você não sabe nem de onde vem esse desejo, né? Que eu, na verdade... os meus irmãos são mais pro lado da música. E aí, pois é, eles são mais pra coisa da música, mas cada um tem, assim, um determinado talento que acaba parecido. E aí, quando eu comecei a gostar de arte, que faz muito tempo, eu planejava fazer uma faculdade de arte, mas na minha intenção não era ser professora de repente. Mas aí, acontece que eu fui ser professora, né? Claro. Porque eu comecei a faculdade já mãe. Então eu tinha que pegar aula, né? Quando eu estava iniciando a faculdade, quando eu, na verdade, estava fazendo vestibular com ela recém-nascida. Nossa, então, menina. Puxado, né? Foram 4 anos assim. Mãe guerreira, né? Foi, porque... E você levava ela também para a faculdade? Não, de vez em quando. Eu tinha de vez em quando eu levava, ela caminhava pela faculdade assim, super na boa, conversava com todo mundo. Tem uma amiga que fiz porque ela se apresentou para essa amiga é amiga até hoje, que ela se apresentava para todo mundo. E não à toa, sua filha também é artista hoje em dia, né? É artista também. E a gente tem assim uma sintonia muito grande de pensar coisas. O trabalho dela me ajuda bastante, e ela também vê muita coisa no meu trabalho. E isso é bacana, a gente ter essa troca, né? Uma exposição que eu participei, foi um concurso que teve e eu fui a selecionada. Aí eu tive lindo! Era para ser, né, Lúcia? Era para ser. Aí eu tive uma exposição só minha, mas eu tinha assim, eu dava aula, acho que nessa época em 2 escolas, eu sempre dei aula em escola municipal, escola pública. Escola pública, estadual e municipal. E aí eu tinha um período assim minúsculo para preparar, encher uma galeria, que era uma galeria grande, e só com o meu trabalho. Então eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? Enlouqueci, né? Dando aula e correndo de um lado para o outro. E aí, nessa época, minha filha estava na PUC, né? Então, ela me deu uma força. Ela falou assim, não, eu ajudo também. E aí, elas fizeram uma performance na exposição. Acho que foi a primeira performance que elas fizeram em grupo. Acho que elas eram em 5, se não me engano. A galeria lotada, cada canto tinha uma delas fazendo uma performance. Pensa, o que foi esse choque para o povo, né? Performance, né? É uma linguagem relativamente nova, né? Não é todo mundo que está muito acostumado a ver. Não, e foi assim, bem doido mesmo. Elas entravam, só uma delas que estava com roupa branca. Como eu falei sobre minha exposição, eu dei um título que era o Mínimo Silêncios. E aí eu usava só preto e branco nos trabalhos, e muita agulha,
muita linha, muita coisa assim cortada, né? E aí elas fizeram uma interpretação desse meu trabalho com a performance. Então elas tinha uma delas que ficava integrou as duas linguagens, né, da arte plástica, né, isso, com a performance. Nossa, muito maneiro isso. E ficou lindo, chocou muita gente, porque ver nu, muita gente choca, né? Choca um pouquinho. É engraçado porque no carnaval ninguém fica chocado, né? Nossa cultura tem essas coisas aí que não dá para entender, né? Se fala de arte com nu, não pode. Agora, carnaval, né? Bom, enfim. E aí, mas foi assim incrível. Então, vez ou outra a gente troca essas figurinhas, né? Mas a minha foi uma batalha assim, né? Dando aula, querendo ser artista também, mas assim, eu na escola era assim, o meu trabalho na escola, mas eu tinha meu trabalho à parte, porque para mim isso é fundamental, eu continuar trabalhando independente. Você dá aula muito mais do que faz arte, ou você acha que consegue equilibrar? Porque eu tenho um grande desafio com isso, né? Na minha vida. Não, assim, teve uma outra época também, e o problema é eu querer me jogar nas duas coisas, né? E eu estava sempre ocupada. Teve uma época que eu estava dando 56 aulas. Você não imagina o que era isso. Meu Deus! Meu esposo é professor também, né? Eu fico assim, preocupada com essas quantidades de aulas. Sei que é puxado, né? E era assim, distante um lugar do outro. Mas assim, eu sempre tive muito apoio do meu ex-marido, muito mesmo. E essa compreensão, mas para mim, nessa época, foi um período assim, bastante desgastante na questão emocional mesmo, de você não ter contato com a sua família, né? Aí depois que eu acabei deixando uma parte das aulas para poder ficar um pouquinho, respirar um pouquinho, né? Cuidar de outros cursos também, porque eu vivo fazendo curso. Mas aí, felizmente, eu aposentei há 2 anos atrás, né? Então eu tô assim, agora só focada em fazer arte. Entendi. Mas eu já fazia direto também, eu nunca deixei de lado, mesmo dando aula. Assim, eu acho interessante que tem uma certa diferença, né? E você é formada em artes, né? Em arte plástica, né? Artes plásticas. Visuais. Eu era professora de arte na escola pública. Formando artista. Então, eu dava aula em 2 escolas públicas, dava aula para o ensino fundamental 1 e 2. E teve uma época que eu dava aula também para o ensino médio e para o EJA. Nessa outra escola à noite era EJA. Então era muito punk. Nossa, assim, imagina. Essa quantidade. E eu não faltava, né? Eu Então você pegava assim uma parcela, digamos, da população grande, né? Você pegava desde a infância até a vida adulta, né? Até a vida adulta, Apesar de ser tanta aula, eu tinha até pique para ir dando essas aulas na boa, com bom humor. Uma coisa que eu sempre dei valor a você não fazer com que a aula fosse só aquela sala de aula e não sair daquele mundo, sabe? Então sempre fiz questão de estar sempre saindo com os alunos, exposições várias, quando tinha no Itaú Emoção Artificial, acho que nós fomos em todos. Que lindo, gente. E eu já tive muito depoimento de aluno vendo coisas que eles davam baile em monitores na exposição. E assim, aluno da periferia, aluno assim que jamais teria acesso a ver isso, e assim, acho que o meu maior orgulho foi uma das vezes que eu levei num som artificial. Aí as monitoras conversando no Itaú, a menina ficou super interessada, já foi atrás da monitora, pegou o endereço, depois chegou para mim e falou: eu me inscrevi no Itaú, agora eu estou indo sempre ver as peças. Que lindo! Sabe, o pessoal que saía lá do Capão Redondo para ir lá para Paulista, isso te dá Então é uma transformação, né, na vida da pessoa, é uma transformação real. E eu falei para o diretor, assim, eu posso ter saído da escola, mas estou sempre lá dando palpite, querendo arrumar pessoas que possam dar palestra ou que possam falar, para ajudar, porque é tão bacana você, principalmente você trabalhar com a população mais carente. Você vê que você fez a diferença e faz a diferença, né? É verdade. E aí
acho que isso é uma experiência, assim. Eles ficaram sabendo que eu era artista, alguns sabiam porque tinha uma colega que é uma excelente professora de Fundamental 1, ela é super minha fã, então às vezes eu imprimo, faço camiseta, vendo, faço umas coisas à parte, né? E ela cada vez ia com uma camiseta minha e falava para os alunos dela quem é que tinha feito. Aí eles ficavam sabendo por isso, né? Porque eu procurava não ficar falando muito para não ficar aquela coisa de se achar, né? Mas é bacana você perceber o quanto isso fez diferença para eles, essas saídas bienal. Então, vamos dar uma dinâmica nisso? Como eu queria a monitoria com os meus alunos. E dava super certo, sempre deu certo. Sim. Né? E eles poderem ver outra vez, ficaram tão felizes. A menina falou que quando ela viu aquela beleza toda, ela teve vontade de chorar. Estou emocionada. Isso é super gratificante. É, né? super então, gratificante. Sabe uma coisa que eu achei interessante que você falou? Você falou que você transforma de uma forma dinâmica, né, essa experiência de arte deles. É porque você realmente tem a proximidade de conhecer os seus alunos, né? Entender qual a forma que eles vão se aproximar daquilo ali. Eu acho que isso faz total diferença, né? Porque muitas vezes nesses espaços culturais existe uma distância muito grande de realidade. Muito. E outra questão é você começar desde cedinho, sabe? Assim, desde muito novo, e criando essa prática do ver arte, do você poder tá sempre inserido nisso, né? Eu acho que isso é hiper importante. É isso que o meu neto tá tendo, né? Ele faz 1000 performances e adora se pintar. Eu acho incrível que a sua família é toda artística. Eu acho isso maravilhoso, assim. Pois é, então, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, porque eu era muito pequena. Eu não consigo lembrar muito bem, mas o meu pai, ele já desenhava, né? Desenhava, assim, à toa, nada específico. E eu fiquei sabendo que o meu avô também desenhava, que é o meu avô, né, afro-brasileiro, e ele também desenhava, ele era alfaiate também. E, enfim, eu percebi que eu gostava de desenhar como brincadeira por observar o meu pai desenhando, né? E aí fui desenvolvendo isso e depois, agora adulta, gente, uma coisa impressionante, eu fui pegar uma cartinha que eu dei para minha avó e lá tinha um desenho super bem feito e eu tinha tipo assim uns 5, 6 anos. Eu fiquei chocada com aquilo, eu falei, gente do céu, impossível isso. Que era um traço firme, sabe? Eu não acreditei, eu falei, gente, não é possível. Será que fui eu mesmo que fiz aquilo? Então começou na infância mesmo, eu gostava de desenhar, eu gostava de observar árvores, animais e desenhava, né? Mas eu não tive assim uma forte educação artística enquanto criança, eu só tive em um colégio que eu estudei, daqui da cidade de Niterói, que tinha realmente educação artística e lá foi o momento que eu me descobri, assim, aí eu descobri que realmente eu era boa nisso, né? Na parte do desenho, mas nunca tive contato com pintura, foi muito tempo depois. Bom, eu também, olha, se fosse para lembrar, para pensar, eu acho que eu desenhava também, era aquela coisa, né, de você desenhar paisagem. E na escola era eu e uma amiga, todo o trabalho que a professora pedia, tipo, ela pediu o trabalho hoje, amanhã já estava pronto, a gente vai fazer se correr, nós duas, né? E a gente sempre fazia isso, corria atrás do trabalho, depois aí eu tinha decidido que eu queria trabalhar com decoração. Aí fomos visitar alguém, não era aquilo que eu queria, aí não sabia bem o que eu queria ainda, mas eu sabia que eu queria focar na coisa da arte, né? Aí, na faculdade eu tive uma professora que ela era excelente, o jeito que ela dava aula me interessava, porque a gente estava sempre procurando materiais diferentes para as aulas, né? Acho que depois que eu fui amadurecendo essa coisa do que você exatamente quer, né? Depois... É demorado, né? Eu acho que essa parte é a mais difícil, assim, a gente se assumir artista. Eu não sei se você teve essa dificuldade, mas eu tive. Sim. Foi muito doloroso quebrar essa... As primeiras dificuldades são essas do você dar valor ao que você fez, né? E antes eu tinha um apego também. Eu queria fazer, mas eu estava querendo deixar tudo em casa também, mas também não dava. Nunca fui assim, sair dando trabalho assim, não.
e no começo para mim também era mais difícil ainda, era a coisa do título, escrever sobre o trabalho, nossa, aí depois foi ficando automático, às vezes o título vem antes. Bem antes, né? Eu tenho umas experiências assim também. Isso é muito bacana, né? Quando você, o título, você acha que ele te conduz, né? Melhor. É um fio ali invisível, né, que vai conduzindo a gente a fazer. Isso. Mas acho que isso é com a prática, né? Assim, um exercitar o seu olhar para você mesmo, né? Total. Eu acho que para mim a dificuldade que eu tive é que eu comecei com design de moda. Eu falei, bom, eu ouvia muitas pessoas falando besteiras sobre arte, falando que você não vai sobreviver disso, e menosprezando o fazer artístico, né? Talvez a cultura brasileira ainda dependa de muito aprendizado para entender que não é assim. Exato. E aí eu fui para design de moda, não gostei da faculdade, e aí já me transferi para o curso de artes e indumentária, que aí tinha uma parte artística muito forte, eu adorei, assim, foi maravilhoso. Tinha muita filosofia, antropologia, de tudo, né? Nossa, e aí trabalhei um pouco com figurino, inclusive fiz um espetáculo de dança afro, assim, eu acho que foi um estopim para mim, para pensar um pouco mais nesse setor do meu trabalho, né? E aí depois eu fiquei meio continuei trabalhando com design de moda, né? Fiz pesquisa de tendência, enfim, eu trabalhei numa indústria, né, de moda, com produtos. Mas foi muito decepcionante para mim, porque lá eu não tinha nenhuma liberdade criativa, né? Então, na verdade deveria, né? Deveria, né? Mas só que é um outro objetivo, né? O trabalho com um produto mesmo. E aí eu falei, bom, eu não caibo mais nesse espaço, não funciona para mim, eu vou ter que me redescobrir, né? E aí, enfim, passei uma certa jornada, assim, mais ou menos 5 ou 6 anos, tentando, assim, me redescobrir. Eu acabei até indo para uma outra área. Hoje em dia eu faço odontologia, que eu sei que é um pouco estranho, né? Mas é uma área que eu adoro, que é da ciência, né, de saúde. Mas eu senti uma necessidade, assim, insuportável de voltar a fazer coisas artísticas. E aí, em 2003, eu realmente vi que não conseguia mais, eu tinha que fazer. Entendeu? Então eu comecei a fazer tudo assim, de uma forma autoral, telas, ilustrações, e aí que eu fui me descobrindo artista e entendendo cada vez mais que era o meu papel mesmo no mundo, sabe? Então, hoje eu levo muito a sério, para mim é super importante. Eu queria perguntar, influências que você tenha de artistas, coisas... Olha, eu acho que assim, eu tenho muito mais influências de artistas contemporâneos do que os artistas tradicionais, assim, eu sempre gostei muito de Van Gogh, de Monet, etc., mas assim, não eram os que acho que não foram os que me influenciaram, sabe? Sim. No entanto, sim, pois é. Mas assim, artistas muito jovens, assim, que, por exemplo, tem uma artista chamada Carmine Olivia, ela mora na Califórnia. Ela me influenciou muito durante esse período, principalmente de autoconhecimento. Ela trabalhava muito retratos femininos, né? Mas é um negócio assim bem etéreo o trabalho dela. Então eu gostava de acompanhar aquele trabalho dela. Eu via toda vez que ela postava uma obra, ela pintando, aquilo me deixava assim super feliz. Eu me sentia me reconhecia naquela situação, sabe? Há anos eu acompanho. E depois eu fui descobrindo outros artistas que não posso dizer nem que me inspiraram, mas eu acho que eu estou fazendo trabalhos que são muito parecidos com o que eles também estão fazendo, sabe? Talvez até pelo tempo que a gente esteja vivendo, né, de falar sobre a negritude, de falar sobre as influências afro no mundo, movimentos diaspóricos, africanos, etc., que resultaram em várias culturas pelo mundo dispersas, né? Por exemplo, nós afro-brasileiros, tem os afro-americanos, né? Enfim. Então eu acabei descobrindo esses artistas e fiquei super feliz, assim, porque eu me reconheci neles também, mas não foi um acompanhamento tão longo quanto, por exemplo, dessa artista que eu falei, né? Ela é muito bacana, às vezes eu converso com ela, eu vou lá, mando um comentário. Vou procurar. Eu comecei gostando de surrealismo, né? Adoro surrealismo também, maravilhoso. Mas aí uma professora falou assim, mas você conhece Bosch? Aí me apresentou Bosch, aí já foi outra paixão. E aí depois, uma paixão assim incrível. E aí depois eu gosto muito do Giger, aquele cara que fez os desenhos pro Alien, da Experiência.
amo muito mesmo. E aí o incrível foi que numa exposição ano passado, ano retrasado, que nós fizemos no Instituto Cervantes, e eu fiz também um trabalho diferente. Eu peguei só a moldura e costurava os desenhos que eu rasguei na moldura. O público mais jovem que estava na exposição foram os que foram falar comigo e falar: nossa, você... que artista que você gosta, assim? Aí eu falei, o menino falou: eu sabia, eu tinha certeza. E assim, ele descobriu o trabalho. Você reconhece, né? Isso é muito legal. Eu tento descobrir aonde que, assim, é porque, como eu falei, né? Eu fui muito influenciada por essa artista, só que meu trabalho é diferente do dela também. E aí, então, quando eu procuro a minha língua... assim, uma inspiração, né? Mas aí é que tá, eu fico tentando descobrir aonde que será a minha inspiração, porque eu acho que eu misturo muita coisa, sabe? E aí chega que no resultado final, eu mesma não consigo identificar. Assim, tem uma artista que, na verdade, nos últimos tempos eu tenho consultado muito, que é a Martine Jorrena, parece. Ela é alemã e ela tem uma pincelada muito fininha e super colorida. E aí eu via bem de perto as telas dela e ficava chocada. Assim, eu falava: meu Deus, isso é muito incrível, eu tenho que tentar fazer isso. E aí eu não tenho aula de pintura, né? Eu nunca fiz aula de pintura mesmo, eu sou autodidata. Aí eu falei: bom, eu não tenho nenhuma outra forma de descobrir se eu consigo fazer se eu não tentar. E aí eu comecei a tentar e foi fantástico, assim, foi um pulo de técnica para mim, porque aí eu percebi o quanto, assim, se a gente tiver coragem, né? Porque o artista tem que ter coragem, né? Para evoluir. E ousar, né? Usar o material, principalmente. Exatamente. E aí foi maravilhoso. Eu acho que, assim, eu gosto muito de arte contemporânea por isso também, né? E aí eu tenho outros que eu gosto. Eu gosto da Rosana Palazian, eu sou muito fã dela. Muito, Rosana, porque o trabalho dela, ela tem um trabalho muito forte mesmo. Ela teve uma exposição que se chamava O Lugar do Sonho. Era muito pesada. Você olhava de fora, você achava que era uma coisa assim, calma. Tinha um quarto com uma borda rosa incrível, assim, aquela bordinha de berço de longe. Quando você chegava, eram cenas de violência, de estupro, sabe? Uma coisa assim muito forte no trabalho dela. Ela tem um trabalho... Ela é incrível. Então, trabalho pela distância você vê uma coisa e quando aproxima vê uma coisa, né? Outra coisa. O trabalho dela é muito, assim... vivido, né? O que ela viveu. Então ela coloca toda essa carga no trabalho dela. Ela tem um outro que ela fez na galeria, no chão da galeria, ela plantou erva daninha. E toda a parede da galeria tinha bicho da seda. Ela fez como se fossem casulos costurados. Eu sou muito fã da Rosana Palazian. Como é que é o nome dela mesmo? Rosana Palazian. Ela vai falar da Rosana Paulino. Também gosto muito. Rosana Adoro Paulino. O trabalho dela. Nossa, maravilhoso. Ela esteve no Maranhão lá, minha filha fez a mediação da mesa que ela participou. E aí ela contou toda a trajetória dela, todo o trabalho dela, uma pessoa incrível. Acabou ficando em São Luís uma semana. Foi na época que eu também estava lá. Então, deu para conversar com ela. Ela é incrível também. O trabalho dela é maravilhoso. Maravilhoso. Sim. E assim, gosto do Caetano Dias. Caetano Dias é outro. Maravilhoso também. Acho o trabalho dele forte, muito forte. Eu tive muito incentivo, né? Acho que o que eu desenvolvi mais nessa parte de eu ser artista foi na época que eu já estava casada, né? Então ele me auxiliava bastante, assim, me incentivava muito. Nessa época era assim, trabalho, faculdade, filha, e aí era assim, eu participava de muitos salões de arte, né, nesse período. E aí tinha que ter alguém para me dar esse suporte, né? Me ajudar a me levar e essas coisas todas. Foi bem bacana, eu tive sempre muito incentivo. E a minha família é muito, muito presente, muito fã. Então eu nunca tive problemas, não. Sempre fui muito incentivada. Bom, então, eu acho que no início, assim, eu não tive muito suporte, não tive tanto apoio, né?
como eu decidi ser artista depois que eu já tinha uma outra experiência com o trabalho e depois também que eu estava procurando outra coisa para fazer na vida, foi meio que uma, como é que eu posso dizer, uma licença para eu fazer o que eu quisesse, entendeu? Então, como eu senti que era uma força muito grande, muito maior até do que a minha própria decisão, assim, mais acertada, eu senti que eu tinha que fazer e não tinha mais jeito. Era, assim, determinante. E aí eu comecei a fazer e começou a dar muito certo. Eu comecei a postar, assim, sem o menor intuito, gente, zero, pelo Instagram mesmo que eu tinha. E aí as pessoas começaram a falar muito sobre o meu trabalho, comecei... enfim, a ter uma resposta muito grande sobre aquilo. Eu falei, gente, eu acho que talvez seja uma possibilidade, né? E aí depois, assim, quando eu decidi mesmo que eu ia começar a entrar em exposições, o meu esposo, ele me ajudou prontamente com tudo. Isso é legal. É muito parceiro mesmo, assim. Parceiro no sentido de até carregar as telas para exposição, né? Mãos à obra, né? Meu irmão, então, gente, meu irmão é um anjo da guarda, né? O meu ateliê era na casa dele, né? Ele me deu a sala dele para eu fazer o meu ateliê. E foi muito importante isso também, porque aí eu podia dividir a minha vida, minha vida pessoal, minha vida com as outras tarefas e a minha vida de trabalho. Então eu tinha um espaço para ir trabalhar, eu ia lá nos horários certos, né? Trabalhava, na verdade, muito mais, porque é um trabalho muito bom, né, Lúcia? Então a gente vai indo. Nossa, que delícia! Ô, trabalho bom! E aí depois a minha família, assim, minha mãe e meu pai, eles viram que eu tinha um potencial, né, e começaram a me ajudar de todas as formas possíveis, iam nas exposições, né, então, assim, foi meio que uma descoberta para mim, eu não sabia que eu realmente me tornaria artista, né, nesses últimos anos. Eu acho que foi tão forte que mudou totalmente as minhas expectativas, né, e hoje eu penso se não seria melhor mesmo eu me dedicar full time, assim, até o fim dos meus dias a arte, porque é uma coisa que, gente, é uma coisa que alimenta a gente de uma forma, assim, fantástica, sabe? E eu vejo que toda vez que eu levo um trabalho que eu fiz de coração, que eu fiz com um resultado que eu nem imaginava, para as outras pessoas, elas também sentem coisas e veem aquilo, entendeu? Então, eu considero um trabalho muito importante da arte no mundo, sim, sabe?